Você tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido? Que parece que você não está vivendo de fato as experiências? Você vai a uma festa, faz uma viagem, participa de um almoço e depois que passa dá aquela sensação assim, parece que eu não vivi, não experimentei aquilo de fato com profundidade. Parece que ficou na memória de um jeito meio solto, superficial, como se fosse um sonho. Eu tenho ouvido esse relato não só de pacientes, mas também de amigos, familiares, e eu também já experimentei essa sensação. O que está acontecendo? Que fenômeno é esse? Eu tenho uma ideia de resposta, uma ideia de solução. Não digo para vocês que é a única resposta, a única solução, de forma alguma, é um caminho, é uma possibilidade. Já faz um tempo que eu venho nomeando esse fenômeno como a fragmentação do ser. É como se a gente não conseguisse estar inteiro em lugar nenhum. É como se fôssemos pequenos fragmentos, vivendo experiências em fragmentos, e talvez por isso essa sensação de não estar vivendo por inteiro, de não estar vivendo de verdade, intensamente. Fui buscar na internet, em artigos, livros, essa expressão. Pensei aqui comigo, será que já existe? Será que alguém já fez uma pesquisa colocando esse nome, descrevendo dessa forma? Eu não encontrei o termo exato, a fragmentação do ser. Encontrei algumas coisas similares. A fragmentação da identidade, a fragmentação da atenção. São pesquisas recentes feitas a partir desses fenômenos recentes que estão aparecendo aqui durante a era digital. E aqui vou dar um pequeno exemplo. Lá atrás, quando surgiu o cigarro, ninguém fazia ideia dos males que ele poderia trazer a longo prazo. Então, muitas pessoas fumavam dentro de casa, nos mais diversos ambientes, dentro das igrejas, líderes religiosos usavam cigarro e depois, quando as pesquisas foram saindo, as pessoas foram adoecendo, as consequências foram aparecendo, aí apareceu todo um regulamento em cima disso, uma preocupação, trabalho preventivo, alertas e tudo mais. O que eu percebo? Com o advento da internet, das redes sociais, tudo muito novo. A gente vem vivendo isso há pouco tempo, experimentando. Só que assim, a gente não tinha regulamento nenhum. Ninguém sabe assim, a longo prazo, a médio prazo, o que isso pode causar. As pessoas só mergulharam, foram vivendo, desfrutando, usando, só que as consequências já começaram a aparecer. As pesquisas começaram a aparecer, muitos estudos, e aí a gente já vem num momento aqui de trabalho numa frente preventiva. E uma das coisas que já se observa, e muitos profissionais no mundo todo têm falado, essa questão da fragmentação da identidade, da atenção. Eu estou usando aqui o termo fragmentação do ser. Parece que a gente nunca está inteiro em nada. Então você está numa refeição com uma pessoa querida e o celular está do lado e está ali subindo o sonzinho de que chegou mensagem. Então você tá um pedaço com a pessoa na mesa, um pedaço seu com as notificações que estão aparecendo. E mesmo essas notificações também estão fragmentadas, porque você olha a notificação do WhatsApp, de repente, sobre um trabalho, então você tem um pedaço seu lá no trabalho, e tem uma notificação sobre a rede social de um post que você fez, ou sei lá, que você viu, e tem um pedaço seu ali, e a tua cabeça também está em outro lugar. E com o passar dos anos, o nosso cérebro ele é muito plástico, ele está se adaptando a esse excesso de estímulo, a esse excesso de fragmentação. É como se ele estivesse se dividindo em pequenos pedaços, no meu caso aqui, como se fossem várias versões de Daniela, vivendo um pouquinho aqui com a pessoa que está na minha frente, um pouquinho no serviço, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E como é a primeira vez na história aqui da humanidade que a gente está vivendo um nível de estímulo tão grande, um nível de possibilidades de existência dentro ali das redes, da internet, tão vasto, um excesso de informações chegando até nós todos os dias que nunca existiu. Nosso sistema nervoso está correndo atrás de dar conta de tudo isso. E aí a explicação que hoje eu encontro para essa sensação de parece que eu não estou vivendo integralmente as experiências, parece que eu não estou vivendo de verdade, parece que o tempo está escapando das minhas mãos, está tudo passando muito rápido, tudo de maneira muito superficial. Minha explicação aqui, eu não fiz nenhum estudo, tá? Não tenho nenhum artigo escrito, apesar de ter vontade de escrever, mas são suposições, hipóteses, é que nessa experiência fragmentada, né, em que a gente não consegue viver inteiro em todas as situações, as nossas memórias acabam não tendo aquilo que a gente chama de uma ancoragem profunda. Se você pensar num barco que tem uma âncora muito pesada e ele joga aquela âncora e ele tem o poder de ficar parado ali naquele lugar, é como se as nossas âncoras fossem muito leves, fossem feitas de espuma. Então você joga aquela âncora naquela experiência e seu barco fica meio que flutuando, ele não ancora de fato ali. Então a minha sensação é que as memórias também estão fragmentadas. Com a experiência da rede social, da internet, a gente está treinando o nosso sistema nervoso a funcionar nesse formato.
Por isso essa sensação de que o tempo tá passando mais rápido, parece que eu não vivi, parece que eu não tava inteira ali. E qual a solução que eu encontro para tudo isso e que eu tenho usado na minha vida pessoal, conversado com os meus filhos, falado também com os meus pacientes, eu vou deixar aqui como recomendação para vocês. Treine o seu sistema nervoso, né? Você vai destreinar o que fez de errado e inserir um novo sistema de treino aí, a viver cada experiência integralmente com todo o seu ser. Então, se você estiver tomando um café, você não vai tomar esse café vendo o celular, você não vai tomar café dividindo essa atenção. Tome o seu café sentindo o aroma do café, sentindo o sabor, experimentando a temperatura na sua língua, prestando atenção no contato da sua mão com a xícara, que tem uma temperatura diferente do café que você está engolindo. Se tiver uma pessoa com você, né, é lógico, você vai dividir sua atenção entre o café e a pessoa, você não vai ficar ali centrado no café e esquecer que tem alguém na sua frente, não é isso que eu estou sugerindo. Mas que você pegue todos os seus órgãos do sentido e coloque eles para trabalhar ali naquela experiência. As telas vão querer te tirar desse treino, né? Você tem que ser forte o suficiente para domar a tela, colocar uma coleira nela e dizer assim, sou eu que mando aqui, porque senão é ela que coloca uma coleira em você. Quando você tiver numa refeição com uma pessoa, desliga o celular, tira o celular da sua frente, conversa, olha nos olhos, olha a cor dos olhos da pessoa, olha a roupa que ela tá usando, entra naquela conversa por inteiro. Se de repente for uma relação possível de fazer isso, toca na mão dessa pessoa, sente a pele dela e o cheiro, né, o perfume que ela tá usando. Treina teu organismo a viver cada experiência por inteiro. Aí, nesse sentido, minha sugestão, evite aquelas redes sociais em que você fica trocando o tempo todo, né, porque isso é um exercício de fragmentação. Eu vejo uma notícia aqui, daqui um minuto essa, às vezes nem é um minuto, né, às vezes 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. E se você é um pai de um adolescente, de uma criança, mais cuidado ainda, porque é um sistema nervoso em processo de formação. Então, as informações que estão sendo inseridas ali através das experiências, elas vão ter muito mais força, porque é como se fosse o fundamento de um edifício sendo formado, do que com você que já é adulto, que não teve isso na sua experiência de infância e adolescência. Existem já estudos, pesquisas, exames mostrando que os nossos adolescentes e crianças estão apresentando alterações na estrutura do sistema nervoso por causa dessa experiência de telas. Então, assim, leva teu adolescente para um parque sem celular, sua criança para um parque, faz um piquenique, né? Faz ele sentir a grama no pé, o vento no cabelo, o cheiro da comida que você levou para o piquenique, o sabor, a textura. Vivam integralmente as experiências, né? Nas relações ou quando você estiver sozinho. Ah, Dani, eu não consigo, já tô viciado, pra mim é muito bom, me faz muito bem. Assim, gente, escolhas e consequências, né? Se você me falar, não consigo largar o cigarro, ok, ninguém vai te forçar a isso, mas é você que vai ter que assumir as consequências da sua escolha. Se você achou essa reflexão importante, se te fez bem, envie para outras pessoas, né? Não tô focada aqui em viralizar, não tô focada em ficar famosa, não é nada disso. A gente tá falando aqui de saúde, a gente tá falando de vida, de saúde mental. E assim como a gente compartilha muita piada, a gente compartilha vídeos engraçados, eu também faço isso, é importante a gente trabalhar nessa frente de dividir informações que salvam. Então eu peço tua ajuda, leve essas informações para os grupos que você conhece, para os seus familiares. Vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, todos juntos nessa frente, eu conto com vocês.